E Elohim falou: dize-nos aqui da demonstração de Deus ao seu povo escolhido, para que mereçam o mundo vindouro, sejam dignos dos céus acima, que é Zerampim, e da terra acima, Malhute. Rabi Shimon explica que a herança de Jacó é concedida através da bênção de Isaac. Significa que Jacó e todos os seus descendentes serão revividos pelo orvalho do céu, isto é, ressuscitados dos mortos, no tempo vindouro. Quando Elohim falou, cada palavra subiu e desceu. Foi regada com orvalho celestial, cercou Israel e trouxe de volta suas almas. Em seguida foi gravada nas tábuas de pedra. E cada palavra era como uma casa do tesouro, cheia de segredos e leis preciosas. Aqueles que se ocupam com o estudo da Torá, de seus segredos e leis, é salvo do fogo do Guerrinom. E isso se deve ao mérito de Abraão, que rogou pelos filhos de Israel. Por fim, dizem-nos que a fumaça que saiu do Sinai foi a Sheriná, que ali se manifestou ao povo. Continua. E Elohim pronuncia todas essas palavras dizendo, Shemot 21:1. Rabi Yehudá abriu a discussão com esse versículo e disse: quem pode proferir os atos poderosos de Hashem? Quem pode declarar todo o seu louvor? Terlim 106:2. De quantas maneiras a Torá admoesta o homem a não pecar diante de seu mestre? De quantas maneiras o aconselha a não se desviar do caminho, seja para a direita ou para a esquerda? E de quantas formas lhe mostra como retornar ao seu mestre, para que ele o perdoe, caso ele se desvie? Aprendemos que a Torá deu ao homem 613 conselhos, para que ele possa ser perfeito com o seu mestre. Pois seu mestre deseja apenas o seu bem, tanto neste mundo quanto no mundo vindouro, mas especialmente no mundo vindouro, pois todo o bem que o santo, bendito seja ele, concede ao homem neste mundo é tirado da soma do bem que ele tem direito a receber no mundo vindouro. Por quê? Porque o mundo vindouro é a posse do santo, bendito seja ele. Vamos repetir aqui, ó. Veja, diz aqui, ele deseja apenas seu bem, tanto que nesse mundo, quanto no mundo vindouro, mas especialmente no mundo vindouro, pois todo o bem que o santo bendito seja ele concede ao homem neste mundo é tirado da soma do bem do mundo vindouro. O que ele tinha direito lá, tudo que ele recebe aqui, ele é tirado de lá daquele mundo. E aí, não é? O que ele vai ter direito de receber, é lógico que lá do outro lado ele não vai receber esse benefício, porque ele está gastando todos os seus benefícios. Por isso que na Kabbalah e no judaísmo, as pessoas não ficam gastando, pelo menos os rabinos, né? Eles não ficavam gastando toda hora exigindo e pedindo milagre. Veja, os milagres que acontecem, Moré, é o Senhor que fica pedindo? Não, é o Eterno que dá. Eu não fico pedindo para ninguém ser revelado ou nada, eu peço para Deus ajudar as pessoas. Mas eu não fico pedindo para Deus, né, ficar alimentando a pessoa com a recepção, porque no final, lá do outro lado, ela não passou pelo Masal e usou a todo momento a sua força espiritual e o que ele tinha direito do outro lado, e aí ela gasta aqui. O que que significa? Quanto melhor a vida da pessoa está aqui, mais ela tem um resultado negativo no Olam Rabá. Quanto mais ela se mantém de gastar os seus méritos, mais ela tem do outro lado. Então isso significa que do outro lado, ela sendo pobre aqui, vamos colocar assim, lá do outro lado ela é muito rica. E quer dizer, se ela é muito rica aqui, e aí depende do como ela vai gastar a sua riqueza, do outro lado ela é muito pobre. Preste atenção então nisso. Aprendemos que a comparação entre este mundo e o mundo vindouro é como uma antecâmara comparado ao próprio salão. A recompensa do justo é como está escrito na tribo de Levi: portanto não terão herança entre seus irmãos. Por quê?
porque Hashem é deles, não é? É a herança deles. Devarim 18:2. Feliz é o homem que tem o direito de receber tal herança, sublime, pois merece neste mundo e na casa deste mundo, assim como no mundo vindouro, e na santa casa celestial, como está escrito. E a eles darei na minha casa e dentro dos meus muros um memorial. Shaiarro 56:5. Feliz é a porção do justo por ser digna de habitar com o rei e sua própria casa. Rabi Shimon disse: feliz é a porção do justo que é digna disso, como está escrito. Então te deleitarás, literalmente acima, Hashem, em Hashem. Ishaiarro 58:14. Não está escrito em Hashem, né? Está escrito, tem que ver lá em hebraico, mas acima de Hashem, ou seja, no lugar de onde derivam os mundos superior e inferior, e pelo qual anseiam, do qual está escrito de onde, a palavra Ain, vem minha ajuda. Isso é o Terrilim 121:1, referindo-se a Sefirá de Keter, que se chama nada, Ain. E também está escrito, e vieram ao antigo dos dias, não é? E trouxeram para perto dele, ou seja, Atikiomin. A gente estudou sobre isso esses dias, a saber, Keter, que é chamado de o antigo do dia. Tá vendo? Então, Atikiomin é também Keter. O desejo e o deleite dos justos é olhar para aquele esplendor de onde todas as luzes se emitem e todas as coroas celestes que são as sefirotes, onde elas são desenhadas. O Rabi Shimon continuou: aprendemos sobre o versículo, então te deleitarás em Hashem, que termina com: eu te farei cavalgar sobre os lugares altos da terra. Ishaiarro 58:14. Isso se refere ao lugar chamado os lugares altos da terra, que está acima da terra, que é Malhut e é chamado de terra. O céu, ou seja, Zerampim, como está escrito, os lugares altos da terra, pois o céu está acima da terra. Rabi Abba continua. Então, Rabi Abba continua com mais explicações. Não está escrito você se sentará, mas sim você se deleitará, literalmente em cima. Hashem, ou seja, o céu, que é Zerampim, pois está escrito: seja você exaltado, ó Elohim, acima dos céus, Terrilim 57:12. Isto é o próprio Zerampim. E eu te farei cavalgar sobre os lugares altos da terra. Refere-se à terra dos vivos, que é Malhut, chamada de Eretz, terra, e significa de sobre os lugares altos, e que inclui Sião e Jerusalém. Sião é Yesod de Malhut, do mundo de Malhut, e Jerusalém, pois eles são o interior e o exterior de Yesod de Malhut, significando o versículo. Fala do céu acima, que é Zerampim, e da terra acima, que é Malhut. E o que Rabi Shimon falou, assim como eu disse, é tudo como um, está escrito. E veio do antigo dos dias, ou seja, tudo veio de Keter, né? Atikiomin. E tudo equivale ao mesmo, tudo é a mesma coisa. O Rabi Abba perguntou ao Rabi Shimon: que meu mestre explique o versículo, e farei com que você cavalgue sobre os lugares altos da terra e o alimente com a herança de Jacó, seu pai. Rabi Shimon respondeu-lhe: já estava explicado que o deleite e o prazer estão, como escrito, acima de Hashem, que está acima, ou Keter, e está escrito: e vieram ao antigo dos dias, a Tikimim, trouxeram para perto dele, sobre os lugares altos da terra, e como dissemos, a terra dos vivos, ou seja, Malhut. Ao alimentar-vos com a herança de Jacó, vosso pai, tenham o mesmo significado do versículo. Portanto, Elohim vos dá do orvalho do céu. Bereshit 27:28. O orvalho do céu significa a herança de Jacó. E quando Isaac abençoou Jacó, ele aludiu ao céu, que é Zerampim, e deu-lhe
as bênçãos de todos os descendentes de Jacó. No futuro serão revividos por esse orvalho, como está escrito. Portanto, o Elohim te dá, né, a você e não para outra pessoa o orvalho do céu. É aquele pelo qual os mortos serão revividos nos dias vindouros. Pois esse orvalho vai de Atica Cadisha, o santo antigo, a Zerampim, que é chamado céu, e reside no céu. E o Rabiaba pensou no versículo e disse: agora tudo está claro. E vejo que há ainda mais significado na bênção de Isaac do que eu pensava. Quem pode pronunciar? A palavra é Imaleu. Os poderosos atos de Hashem. Terrilim 106:2. Ele pergunta: por que diz pronunciar em vez de dizer? O Rabi Hia explicou a resposta citando o versículo. Então você pode arrancar as orelhas, isso aqui do hebraico é mililote, com a tua mão. Devarim 23:26. Eles são assim chamados, pois é preciso separar o grão da espiga, arrancando do hebraico melilá, com as mãos. E quando diz proferir, significa que se deve separar e cancelar os julgamentos de Hashem. A palavra Gevurot, atos poderosos de Hashem, é grafada com a letra Vav e indica a indicação do plural, forma e implica que existem muitas Gevurot, mas todos eles são provenientes de uma Gevurah. Aprendemos que há uma Gevurah supernal e coroa das coroas, que é Biná, da qual os juízos são despertados, e da qual vêm 50 portas, algumas à direita e outras à esquerda, e cada um deles é chamado de Gevurah, e cada um deles é coroado com as luzes das esculturas supernais, e todos eles são chamados de os poderosos atos de Hashem. Rabi Hia disse: portanto, a palavra Gevurot é escrita sem letra Vav, pois todos os Gevurotes estão incluídos dentro da Gevurah supernal, que é Biná. A parte final do versículo é: quem pode declarar todo o seu louvor? Isso indica que a Shekhinah, que é a glória, é mais preciosa do santo, bendito seja ele, como está expresso no versículo: sua glória cobriu os céus, Saquevode cobriu o céu, e a terra estava cheia do seu louvor. Isso é Habacuque 3:3. O Rabi Shimon citou um versículo: e um saiu do Éden para regar o jardim, e de lá foi separado e ramificado em 4 riachos. O nome do primeiro é Pishon, conforme em Bereshit 2:10. Aqueles rios que vieram daquele rio que sai do Éden têm um nome. Mas qual é o nome daquele que sai do Éden? Rabi Shimon diz que seu nome é Yuval, pois está escrito: e isso espalha as suas raízes pelo rio. Yuval. Erimiarro 17:8. E nem deixará de dar fruto. Isso também está lá em Bereshit, não é? Mesmo Bereshit 2:10. A razão pela qual Erimiarro, 17:8. A razão pela qual não se deve deixar de dar fruto é que espalhar suas raízes pelo rio, que é Biná. Por isso está escrito: como uma fonte d'água cujas águas não falha, Ishaiarro 58:11, pois a abundância que sai de Biná nunca cessa. Por isso está escrito: um rio saiu do Éden, e sai dela e nunca cessa. O Rabi Shimon citou o versículo: Elohim disse todas essas palavras, Shemot 21. Diz que falou e não disse, não é? Por quê? Falou denota anunciar em alta voz. Aprendemos que no momento em que o santo bendito seja ele se revelou, começou a falar. Os seres celestes e terrestres começaram a tremer e as almas de Israel os deixaram, ou seja, todos morreram. Aprendemos que essa palavra subiu de cima para baixo, sendo gravada sobre os 4 ventos do universo, em seu caminho, e depois subiu mais uma vez novamente e desceu. Quando levantou, encheu-se das montanhas de bálsamo puro,
e foi regado com orvalho celestial. Então cercou Israel e trouxe de volta suas almas, ou seja, eles ressuscitaram. Depois viraram-se para trás e foi gravado nas tábuas de pedra, e assim foi como cada palavra. Por isso que na Torá existiam 600.000 letras, a mesma quantidade de almas. Rabi Shimon disse que cada palavra continha todos os tipos de implicações legais e derivações, todas as leis relativas à recompensa e punição, bem como todos os mistérios e aspectos ocultos, pois cada palavra era como uma casa de tesouros, cheia de coisas preciosas. Quando uma palavra foi proferida, parecia uma só, mas quando foi gravada em seu lugar sobre as tábuas de pedra, 70 ramos foram revelados nela. 50 coroas menos uma de um lado, e 50 menos uma sobre o outro, como martelo de quem quebra as rochas de uma montanha. Como está escrito, como martelo que quebra a rocha em pedaços. Jeremias 23, 29. E todo Israel viu olho no olho e se alegrou. As almas de todas as gerações vindouras estavam ali presentes. As almas de todas as gerações vindouras, de toda a humanidade, estavam ali presentes. E todos receberam a Torá no Monte Sinai, como está escrito. Mas com aqueles que estão aqui conosco nesse dia, e também com aqueles que não estão conosco aqui nesse dia. Devarim 29, 14. Estavam todos lá, cada um segundo o seu mérito, e viram e receberam as palavras. E Elohim falou tudo isso. Hebreu, a palavra et, que é, nesse caso, Aleph e Tav, né, dizendo, o nome Elohim indica Gevurah. Et indica que foi unido à direita, como aprendemos. O et, céu, é à direita, e a terra é à esquerda, como escrito. A minha mão também lançou o fundamento da terra, e a minha mão direita atravessou os céus. Isso é Ishaiah 48:13. O lado direito é Hesed, e é chamado de Et. A palavra todos é para incluir todas as outras sefirotes. Essas sefirotes indicam que tudo está incluído um dentro do outro. Estes indicam todos os significados, os segredos, os mistérios, decretos e também as penas. A palavra dizer indica que tudo o que foi dito foi herança para todos, como está escrito. Moisés nos ordenou uma Torá, herança da congregação de Jacó, Devarim 33:4. Você pode dizer que deve ser entendido literalmente para revelar todos e revelar o que não se deve ser revelado a ninguém. No entanto, ele diz, eu sou Hashem, seu Elohim, Shemot 21, o que indica que assim como eu estou escondido e oculto, assim devem essas palavras ser cobertas e ocultas em seu coração. A outra interpretação deste versículo, Elohim falou, é uma grade. Todas essas palavras dizendo são mais 5 graus, pois cada palavra é uma nota. Rabi Yehudá disse que Elohim falou é Gevurah, et, e o lado direito é Hesed, e todos incluem Gevurah e Hesed. E o Rabino Yitzhak disse que tudo inclui Abraão, pois está escrito, e Hashem abençoou Abraão com todas as coisas. Isso é Bereshit 24:1. A função das palavras é incluir todas as coroas cobertas. As palavras estes incluem todos aqueles que foram, não é, revelados como está escrito. E todo o povo vê as vozes, ou seja, as visões reveladas incluídas em estes. Dizer refere-se a Shekinah. Então vamos continuar aqui. Como está escrito, uma mulher virtuosa é uma coroa para seu marido, Michelei 12:4. E foi dito, se um homem afastar a sua mulher, Jeremias 3:1, a palavra dizer é próxima de seu
homem, que indica que se refere a Núquiva de Zerampim, que é a própria Sheriná. Bem, vamos continuar aqui. Eu acredito que os alunos antigos já sabem, né, que a palavra Z, Ozote, Zain, Re, significam questões profundas da divindade, são sinais da presença divina. E é disso que está sendo falado aqui, e não é a própria mulher Sheriná. Rabi Tzahak perguntou por que a Torá foi dada em fogo e trevas, como está escrito. E o monte ardeu com fogo até o coração do céu, como nuvens de treva e espessas trevas. Devarim 4:11. E ele respondeu que a razão é que aquele que é ocupado com o estudo da Torá será salvo do outro fogo do Guerrinom e das trevas, e que as outras nações trazem sobre Israel, e foi o mérito de Abraão, que salvou Israel do fogo do Guerrinom. E continua aqui. Como aprendemos, santo bendito seja ele, disse Abraão, enquanto seus filhos estudarem a Torá, serão salvos do fogo e das trevas. Mas se afastarem dela e esquecerem seus caminhos, o fogo do Guerrinom terá domínio sobre eles, e eles serão submetidos às nações. Então Abraão, ele disse que as coisas não aconteçam. O fogo do Guerrinom e o exílio. Com esses dois, né, nós, se refere a agradar que escapem do fogo de Guerrinom e se exiliem e se tornem escravos de outras nações, até que retornem a ti, ó santo e bendito seja ele. E ele respondeu-lhe assim, seja, pois, assim foi como está escrito, a menos que a sua rocha os tivesse vendido. Isso é Devarim 32:30, que é a rocha deles. Abraão, como está escrito, olhai para a rocha de onde sóis talhados. Eixeiarro 51:1. E Rachem os havia fechado para cima. Refere-se ao santo, bendito seja ele, que concordou com ele. O Rabi Yehudá então disse, 50 dias se passaram entre os dias em que Israel foi levado do Egito e o dia que a Torá lhe foi dada. Qual foi o motivo? O Rabino Yehudá disse, para que o número de dia corresponda ao número do ano do jubileu, que é Biná. Então veja, aqueles 50 anos, que é contado na Torá, chamado de jubileu, ele é Biná. Como está escrito, e santificarás o 50º ano, Vaikra 25:10, a saber, a 50ª porta em Biná, 50 portas de entendimento de Biná. O Rabi Shimon disse, aprendemos que foi o jubileu que levou Israel para fora do Egito. Se você acredita que é o próprio jubileu, ou seja, a própria Biná, não é assim o êxodo ocorreu pelo aspecto do jubileu e pelo aspecto do mesmo juízo foi incitado contra os egípcios. Portanto, esses 50 anos são os 50 portas do jubileu, que não são 50 anos, mas que é Biná. Aprendemos que os feitos no Egito são mencionados 50 vezes na Torá. Em todos esses tempos, a palavra de louvor são ditas, por exemplo, que te tiraram da terra do Egito, Shemote 22, e que te tirou, Devarim 4:7, e porque pela força da mão de Hashem tirou desse lugar, Shemote 13:3. 50 vezes é exatamente e não mais, já que tudo é adornado com o jubileu, que é Biná. E do lado do jubileu tudo vem, e há 50 portas para Biná. Portanto, a Torá, que vem de Gevurá, é coroada no direito, como está escrito, da sua mão direita saiu uma lei de fogo para eles. Devarim 33:2. Também aprendemos que quando toda a Torá foi dada, havia 5 vozes, e as 5 vozes são Hesed, Gevurá, Tiferet, Nissa, Od e Biná. E todas elas foram vistas nelas, incluídas nela e coroadas todas elas em Biná. O Rabi Shimon disse que no momento em que Israel recebeu a Torá, aquele jubileu que é Biná coroou o santo bendito seja ele, que é Zerampim. Como um rei é coroado no meio de seus exércitos, como está escrito,
ide em frente, ó filhas de Sião, e contemplai o rei Salomão com a coroa com que sua mãe o coroou. Shir-Hashirim 3:11. Quem é sua mãe? É Iovel, pois Biná é chamada de jubileu, Iovel, e ela é a mãe de Zerampim, chamado de Salomão. Então veja, aqui Zerampim já não é mais nada mais do que Salomão, ou Shilomo. Não é? Então Zerampim aqui é chamado de Shilomo. O jubileu foi coroado de alegria, amor e perfeição, como está escrito: sede alegremente, mãe de filhos, Terrilim 113:9. Quem é a mãe dos filhos? O Rabi Shimon disse: este é o jubileu, que é também, não é, Biná, que é a mãe de Shilomão, que é Zerampim. O Rabi Yehudá disse: a respeito disso está escrito: alegrai-vos, vosso pai e vossa mãe, e alegre-vos com aquele que vos gerou. Michelei 23:24. Quem são seu pai e sua mãe? Eles são, como explicado em Safra de Siniutá, literalmente o livro oculto, relacionado ao versículo: a nudez do teu pai e a nudez da tua mãe não descobrirás. Vaikra 17:7. Ai de quem descobre a sua nudez, pois o segredo de Rorimá é Biná. E Biná, o segredo de Rorimá e Biná são chamados de pai e mãe, são segredos. Rabi Tzahak disse: aprendemos que no momento em que o santo bendito seja ele se revelou no monte Sinai, a montanha começou a tremer. Em toda a montanha da terra tremeram, e eles se levantaram e caíram, até que o santo bendito seja ele estendeu suas mãos e os acalmou. E ouviu-se uma voz proclamando: que te aflige, ó mar, que fujas? O Jordão, que você é expulso? Não é? Você montanha, que você pula como carneiros na presença de Hashem, Terrilim 114, versículo 4 e 5. Ele respondeu-lhe: tremei vossa terra diante da presença do mestre. Rabi Tzahak disse: na presença do mestre refere-se a Ima, que é Biná. Como está escrito: uma alegre mãe de filhos treme sua terra, refere-se ao baixo Ima, que é Malhut. Na presença da Elohá, ou Eloá de Jacó, está Aba, que é Zerampim. Aba, como está escrito: Israel é meu filho, meu primogênito, Shemote 4:22, significando Zerampim, que é chamado Israel. Disso está escrito: a coroa com a sua mãe o coroou, sua mãe sendo a própria Biná. Ele pergunta: qual é a coroa com a qual sua mãe criticou? E Rabi Tzahak respondeu: isso se assemelha ao versículo: porque Shaul e seus homens cercaram Davi, e seus homens ao redor. Isso é Samuel 23:26, que é como cerca para Zerampim. Preste atenção. Vamos ler novamente. Ele pergunta: qual é a coroa com a qual sua mãe criticou? E o Rabi Tzahak respondeu: isso assemelha-se ao versículo: porque Shaul e seus homens cercaram Davi, e seus homens ao redor. 1 Samuel 23:26, que é que é uma cerca para Zerampim, e é cercado por Ima. E Ima, diga-se de passagem, é Biná, com branco e também com vermelho. E vê de todas as cores o segredo das 3 colunas, das 3 paus da árvore sefirótica, todas as quais estão incluídas e cercadas nela. E o Rabi Yehudá perguntou no versículo: a coroa com a qual sua mãe o coroou, o que é a coroa? Tem o mesmo significado que em Israel, em que serei glorificado. Ishayahu 49:3. E a glória, eu glorificarei a casa da minha glória, né? Ishaiah 67, a saber, as 3 primeiras sefirotes, que são a glória de Zerampim, que é chamada de Israel, e também Tifrit. Veja, então, como que toda a construção dentro da Torá são em cima das sefirotes e dos pontos mais elevados dessa consciência, de estudar a Torá a nível de Zohar. O Rabi Tzahak disse:
que a Torá foi dada em fogo preto, gravado sobre fogo branco, a fim de incluir a direita na esquerda, e a esquerda foi devolvida à direita, como está escrito: de sua mão direita saiu uma lei ardente para eles. O Rabiaba disse que quando a fumaça saiu do Monte Sinai, um fogo subiu e foi coroado com ele, abertamente, e parecia aglomerado, incendiou-se alto e diminuiu novamente, e todos os aromas do jardim do Éden se misturaram naquela fumaça, tendo as cores branco e vermelho e preto, como está escrito: perfumado com mirra e incenso com todos os nós do mercado. Shirachirim 3:6. O Rabi Itzhak, não é? Então disse que a fumaça foi a Sheriná que se manifestou ali, como está escrito no versículo. Quem é este que saindo do deserto como coluna de fumaças que alude a Sheriná? Então, toda vez que eu ver nuvem ou fumaça, não se está falando de uma nuvem ou uma fumaça que vai subir de algum lugar, está se falando da Sheriná. O Rabi Yehudá disse: certamente você não precisa se esforçar muito para aprender sobre isso, pois há toda uma descoberta e o Monte Sinai fumou todas as partes, porque Hashem desceu sobre ele em fogo, e a fumaça dele subiu com a fumaça de uma fornalha. Shemote 19:18. Bem-aventuradas as pessoas que viram e conheceram. As taubas da obra de Elohim. Ouvimos como as taubas dos 10 mandamentos eram de safira, ou de sefirá, não é? Como a gente viu na aula lá, ou seja, é uma construção metafóricas. As letras eram visíveis em ambos os lados, ou seja, ela atravessava as taubas, e composta de fogo preto e branco, da esquerda e da direita. Os rabinos, então, em alguma confusão sobre se Elohim fez as taubas especialmente ou se eram realmente apenas safirá, como qualquer outra safirá. O Rabi Shimon diz que as taubas foram formadas pelo orvalho supernal, que flui de Atika Kadisha, que é Keter, que elas pré-existiram na criação do mundo, mas foram aperfeiçoadas no sexto dia da criação, especialmente para esse propósito. O milagre era que se podia ter um lado do outro. Diz-nos que a Torá literalmente restaurou as almas de Israel depois que eles voaram para longe, no momento em que o povo ouviu as palavras de Deus. O texto agora se volta para a regra de Salomão, durante a qual a lua estava cheia. Quando Zedequias chegou, a lua diminuiu e permaneceu assim. Então Malhute foi removido para longe de Zerampim e ficou escuro. A lua brilhou quando Israel ficou do lado do Monte Sinai e brilhou quando Judá foi considerado digno de receber o reino. Então abre-se a discussão e o Rabi Hia disse: quando as letras foram gravadas nas duas tábuas de pedra, elas eram visíveis de ambos os lados. As tábuas eram de safira, gravadas e cobertas com fogo branco, e as letras eram de fogo preto, descobertas novamente e gravadas com fogo branco em ambos os lados. O Rabiaba disse que quando as duas tábuas permaneceram como estava, isto é, completas sem qualquer alteração, e as letras voaram no ar e pôde ser visto com fogo preto e branco, a fim de demonstrar a união da direita e a esquerda, pois o branco é direito e o preto é o esquerdo, como está escrito: a duração dos dias está na mão direita, na mão esquerda são riquezas e honra. Mishlei 3,16. Ele pergunta: não está escrito da sua mão direita lhe saiu uma lei de fogo? Devarim 33:2. E ele responde que a Torá emanou do lado de Gevurá. Percebam isso, do lado esquerdo. E foi incluída no lado direito, portanto tinha nele fogo preto e branco. Por isso que durante as meditações a gente transforma as letras pretas em letras brancas. Percebam que a Torá
ela é formada. Todo mundo sabe o que está aqui na parte preta, mas o fundo branco, não é? O fundo branco aqui que tem atrás das letras, eu não consigo deixar branco, porque sempre vai marcar aqui em cima, ó. Aqui no branco ninguém sabe, tira o português, né? Ninguém sabe o que tem. Mas veja, tudo é muito branco e tudo muito lindo. Se eu transformo essa letra aqui em fogo branco, veja, com fogo branco no fundo, então eu tenho a ideia realmente de que tudo isso é uma grande luz, Baruch Hashem, e que eu vou alcançar essa luz se eu compreender esse fogo branco dentro da Torá. Então, ao acender as letras hebraicas, eu boto a Shekhinah dentro das letras hebraicas e as letras hebraicas passam a Shekhinah para mim. Vamos continuar então a leitura aqui. Como aprendemos, diz as tábuas, que são Luhot, foram obras de Elohim, Shemot 32:16. Rabi Yehudá disse que está escrito Luhot sem Vav, que é no singular. Para indicar que, embora fosse dois, eles apareciam como um. E os 10 mandamentos foram gravados sobre eles, sendo uma seção de 5 incluídas na outra seção de 5, de modo que todos pertencem ao lado direito. Dessa forma, eles eram de fato a própria obra de Elohim. O Rabi Itzhak disse: as tábuas eram sefirais, pois originalmente havia 2 pedras de safira, que eram ásperas, talhadas, e o santo bendito seja ele, fez soprar um vento sobre elas, e elas foram alisadas e transformadas em 2 tábuas. O Rabi Yehuda disse que eles só pareciam safira, mas não eram de safira real. E este é o significado do versículo que os descrevem como obras de Elohim, pois se fossem de safira teriam sido como outras pedras preciosas e não obra de Elohim. Disse-lhes: se é assim, a safira, que é uma pedra mais preciosa que qualquer outra, não é obra de Elohim, mas toda a criação é obra de Elohim. Então explicou-lhes como então explicamos, as palavras foram obra de Elohim. Eram de fato assim, era uma obra especial de Elohim, não incluído nas obras da criação. Mas venha, e eis que está escrito que as tábuas foram obra de Elohim. Disse: as tábuas, não as pedras, foram obra de Elohim, pois ele soprou sobre as pedras, que eram a verdadeira safirá, e elas foram transformadas em 2 tábuas, como mencionadas acima. O Rabi Shimon disse: ambos são iguais, pois a palavra de Rabi Yossi e de Rabi Yehudá levam ao mesmo lugar. Essas 2 tábuas existiam desde antes da criação do mundo, mas foram aperfeiçoadas no 6º dia da criação, especialmente para esse fim. Assim era uma obra particular do santo e bendito seja ele. E é o que nós temos visto quando nossos sábios vieram e começaram a aperfeiçoar essa Torá, trazendo as explicações mais profundas. Ele pergunta de que foram feitos, e ele responde: aprendemos que eles foram formados do orvalho supernal, que emana do Atika Kadisha, o santo antigo, sendo Keter, quando este orvalho sublime estava descendo sobre o campo das macieiras sagradas, Malhut. E diga-se aqui, macieira, né? As maçãs são as almas sagradas que nascem nesse mundo. O santo bendito seja ele, tomou 2 gotas, fazendo-as solidificar-se e transformar-se em 2 pedras preciosas. Ele soprou sobre eles e eles se tornaram planos como as tábuas, como está escrito, a obra de Elohim. E a escrita foi escrita de Elohim, e escrito com o dedo de Elohim, Devarim 9:10. Aprendemos que o dedo de Elohim se expandiu em 10, pois os 10 dedos correspondem a 10 sefirotes, e cada um deles inclui lá dentro mais 10 sefirotes, como escrito. O escrito com o dedo de Elohim, cada um dos dedos expandiu-se em 10 até que uma mão completa foi formada. Como está escrito, Israel viu aquela grande obra, literalmente mão,
Shemot 14:31, a palavra Iad. Assim também aqui o dedo de Elohim é expandido em 10. Rabi Yehudá disse: gravado nas tábuas, as letras nas pedras foram perfuradas para que a escrita pudesse ser vista de um lado para o outro. E a escrita foi vista de ambos os lados, gravado, significando que a escrita formou uma gravura de um lado para o outro. De acordo com o Rabino Abba, é possível ver um lado ou outro ao ler a escrita sobre ele. Então, deixa eu continuar aqui. Rabi Eleazar disse: eles foram escritos milagrosamente para que todo homem desse testemunho de que era escrita de Elohim, pois nenhuma das pessoas no mundo poderia concebê-las como realmente eram. E ele pergunta: de acordo com aqueles que dizem que foram perfuradas, por que diz que a escrita foi gravada nas tábuas em vez de nas tábuas? E ele responde: aprendemos que 5 sons estavam à direita e 5 à esquerda. E os da esquerda estavam incluídos à direita. E da direita podia-se ver os da esquerda. E aqui sobre as tábuas tudo estava à direita, porque aqueles 5 mandamentos da esquerda foram incluídos na da direita. Portanto, aqueles que estavam de um lado podiam ver o outro lado que estava e ler as letras, pois os milagres com que as letras estavam gravadas era que podia ler de um lado ao outro. Não se aplica frente e trás, mas ao lado direito e o lado esquerdo, porque eles não eram gravados, pois aprendemos que a esquerda se transformou em direita, como está escrito: Deus, de sua mão direita saiu uma lei de fogo para eles. Portanto, seguramente foi obra de Elohim. Ele explica assim que aqueles que estavam em um deles lia: eu sou Hashem, seu Elohim. E dessa letra ele podia ver e ler as palavras: não matarás. E ele lia: não terás. E podia ver a ler e as palavras: não cometer adultério. Ele leu: não tomarás o nome de Hashem teu Elohim em vão. Ao mesmo tempo pôde ver as palavras: não roubarás. E foi assim com todas as palavras do lado direito, e da mesma forma todas as outras do outro lado, e todas foram incluídas uma dentro da outra. Dessa forma, sobre isso disse: a escrita de Elohim, pois certamente foi escrita de Elohim. Devarim 32:16. Rabi Yossi disse que o sentido da observação, e Moisés desceu do povo e disse-lhe, Shemot 19:25, se o que ele disse não está escrito, e o Rabi Tzahak explicou: vinde e eis aí. Quando uma pessoa espera que alguma boa sorte ou infortúnio lhe aconteça, antes que ele saiba o que ela não pode suportá-la, e portanto o seu coração voará para fora dele por um tempo. Mas uma vez que é melhor ou pior é conhecido, ele está relaxado e pode suportar. Ainda mais nesse caso, quando Moisés os preparou para o que estava prestes a acontecer, fortaleceu-lhes o coração com as suas palavras, pois caso contrário, eles não seriam capazes de suportar tudo. E o que estava por vir, portanto, está escrito, e disse-lhes: logo depois Elohim falou. Shemot 21. Capítulo 21. Apesar de tudo isso, eles puderam suportá-lo, pois como nos foi ensinado por Rabi Yehudá, que disse em nome de Rabi Ria, em nome de Rabi Yossi, quando ouviram as palavras do santo, bendito seja ele, suas almas voaram dele e subiram ao trono da glória para se apegar a ele. A Torá disse ao santo, bendito seja ele, foi a Torá que foi moldada 2000 anos antes da criação do mundo, e em vão que em mim está escrito: qualquer homem que haja
da casa de Israel, ou dos estrangeiros que permanecerem entre vós, Vaikra 17:8, e falarás aos filhos de Israel, dizendo, Vaikra 24:15, e porque para mim os filhos de Israel são servos, Vaikra 25:5, onde estão então os seus filhos de Israel. Aquela hora a Torá devolveu suas almas aos filhos de Israel, cada um deles para seu próprio lugar. A Torá fortaleceu e tomou conta das almas e as devolveu a Israel, como está escrito. A Torá de Hashem é perfeita, restaurando a alma. Terrilim 19:8. Restaurando literalmente, como restaura a alma de Israel depois que elas voaram para longe dela. Aprendemos que os versículos, então, Salomão sentou-se no trono de Hashem como rei. Isso é 1 de Brei-Ramim 29:23, 1 Crônicas, e diz o seguinte, o trono tinha sido 6 degraus, 1 Malahim 10:19, correspondente a 6 sefirot, Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzaiod e Yesod. Por isso é chamado de o trono de Hashem. Rabino Abba diz que a lua estava então cheia, como aprendemos que nos dias do rei Shilomo a lua estava em sua plenitude, significando que a Núquiva de Zerampim, que é chamada de lua, ou seja, Yesod, estava em sua plenitude naquele momento. Ele pergunta, quando Yesod, que é a lua, né, aqui vai dizer, quando a lua, que é Malhut, já mudou, tá vendo? Em sua plenitude, ela responde, quando foi estabelecido por aqui, reis, como aprendemos, Abraão, Isaac, Jacó, Judá, Pérez, Retzon, Ram, Aminadav, Nachon, Salmão, Boaz, Obed, Shai, Davi e Salomão. Quando Salomão, ou Shilomo, se sentou em seu trono, a lua, que é Malhut, estava em sua plenitude. E, portanto, está escrito, então, Shilomo sentou-se no trono de Hashem como rei, que é Malhut. Também está escrito, o trono tinha 6 degraus, correspondente a 6 sefirot de Malhut. Hesed, Gevurah e Tiferet, Netzahod e Yesod, tendo o mesmo modelo acima. Essa questão aqui que parece ser um pouco desencontrada é porque Malhut, que está sendo falado aqui, ele só começa a funcionar a partir do mundo de Asiá, que está aqui representado dentro da Sefirah Yesod. Então, o primeiro mundo de Asiá não começa realmente aqui em Malhut, onde está toda essa questão. Ele começa quando a pessoa começa a estudar a Torá, e aí vem o mundo de Asiá, que é o mundo da criação da Torá. Então, isso significa que muita gente nem chegou nesse nível ainda. Muito bem. E ele continua aqui. Deixa eu ver aqui quanto falta para a gente terminar. Falta pouco. Então, ele continua aqui. Nos dias de Zedequia, a lua, que é Malhut, estava minguante e estava defeituosa, como está escrito, e a lua não derrama sua luz. Ishayahu 13:10. Pois como aprendemos, nos dias de Tzedkiahu, a lua estava em declínio e a face de Israel estava escurecida. Venha e contemple. Rechavan, Aviá, Azá, e Roshafate, Ioram, Arziarro, Yoash, Amitzarraio, Isaiarro, Otam, Arraiz, é os nomes difíceis, Ezequiarro, Menachem, Amon, Exiarro. Quando Zedequias veio, a lua diminuiu e assim permaneceu. Pois está escrito, então pôs os olhos de Zedequia, Eremiarro 52:11, então Hashem lançando o céu para a terra, Eira 2:1, o que significa que a terra que é Malhut foi removida para longe do céu, que é Zerampim, e tornou-se escura. E diga-se de passagem que Yesod, aqui que é falada, é a própria presença divina, é a Shekhinah, ela se afastou. Aprendemos que quando Israel ficou do lado do monte Sinai, a lua começou a brilhar, como está escrito, ele também curvou o céu e desceu. 2 Samuel 22:10, que é o significado que o sol, que é Zerampim, é chamado de céus.
Se aproximou da lua, que é Malhut. A lua começou a brilhar, como está expresso no versículo, e do lado oriental, em direção ao nascer do sol, eles dos estandartes dos acampamentos de Judá arremessarão por suas hóstias. Bamidbar 2:3. Judá é a carruagem de Malhut e o lado leste significa brilho e iluminação. Vamos ler de novo. Judá não é uma tribo, é a carruagem de Malhut e o lado leste. O que é leste? Tiferet, significando brilho e iluminação. No Monte Sinai, Judá foi nomeado chefe do reino, como está escrito. Mas Judá ainda governa com El, ou seja, com Hesed, e é fiel com os santos. Isso está no Roché 12:1. Fiéis com os santos, o que significa que quando o santo bendito seja, ele disse a Israel, e tu serás para mim um reino de sacerdote, uma nação santa, Shemot 19:6, Judá foi considerado confiável para receber a realeza. Então a lua, que é Malhut, começou a brilhar.